E me apaixonei pelo país. Eu estava olhando para o Cristo Redentor da minha janela, 36 anos a mesma salinha, e eu vi aquela floresta. Aquela floresta não existe na Áustria. Lá na Alemanha tem a Floresta Negra, mas na Floresta Negra Vocês derrubaram tudo e agora reclamam da gente, não é isso? Exatamente. Então, olha a influência desse país. Nem se fala de carnaval. Como é que podia pensar numa vinheta do carnaval em prata e azul? Tinha que ser pintando com todas as cores. Então, por aí... Entendi. Uma pergunta. E hoje, quem que segura a tua barra? Porque antes você tinha o Boni, que era mais do que qualquer outra pessoa, quase a figura paterna. E hoje, quem é que segura a tua barra lá dentro? Como é que é esse processo de... Porque eu sinto que a preservação da tua linguagem está mais evidente do que nunca. Vocês não jogaram fora o bebê junto com a água do banho. Pode ser que haja alguns pecados, você pode confessar aqui, mas quem segura isso lá dentro hoje numa gestão nova? Não precisa indicar nome, não quero nome. Estou falando a Globo virou mais democrático, porque essa posição ditador, no bom sentido, do Boni que fez a TV Globo acontecer, ela é possível com um ser humano com um talento único, de juntar sensibilidade para a música, para design, para a figura, para a história. É um homem que simplesmente entendeu de tudo. Na saída dele, obviamente, a Globo procurou democratizar como se fosse qualquer televisão lá fora. Aí voltava na minha cabeça, puxa vida, os caras lá fora me contaram, me apresentaram, eu fazendo consultoria na televisão alemã, na Inglaterra, na Suíça, Áustria, eles me apresentaram os diretores dos programas, me colocaram na frente desses caras que fizeram os produtos. E todos me explicaram que eles são os responsáveis, porque o produto é deles. Então, eles tinham a visão do produto. Hoje, através de um comitê que a Globo determinou, é uma estratégia que envolve o escritor, o diretor, que, obviamente, não tem obrigação de entender de design, mas que sentem que eles têm o direito de opinar sobre a roupinha do filhote deles. Isso limitou um pouquinho o voo tão estratosférico que eu vivi durante mais que 25 anos com o Boni do lado. Mas, de novo, os tempos mudam, tem que ter jogo de cintura, não pode ser alemão rígido, tem que ser brasileiro, e eu acho isso, de fato, eu tenho muito jogo de cintura, tanto no lado diplomático, político, como também na hora que eu tenho que decidir no meio da gravação, opa, eu estou entrando num funil que eu vou morrer na praia. Eu poderia fazer uma palestra de horas, a Valéria sabe disso, e em quantos momentos eu percebi que eu estava batendo na trave, mas feio na trave, de envolvimento de gravações dentro do Maracanã, com pirâmides gigantes, tudo de repente não casava com computação gráfica. Eu queria voltar para minha mãe na Áustria, porque percebi que estava milhões envolvidos, mas eu tinha que ir para frente, porque o mundo só vai para frente, não tem como fugir. Tem que encarar. E quando eu cheguei com a marca da Globo, sem saber falar uma palavra português, ter desenhado a marca da Globo no guardanapo e não saber em que eu me meti. Quando eu estava no corredor, nunca vou esquecer, eu entrei no corredor lá do Jornal Nacional, e aí tinha uma moviolazinha lá, e eu levei a marca com as animaçõezinhas, que invadia à noite a televisão austríaca. Os meses que eu fiquei pendurado na Europa, eu invadia a televisão austríaca para pegar os meus logotipozinhos e fazer movimentação com gênio lá da televisão austríaca. Quando eu estava com isso na mão, e eu entrei no corredor, deve ter sido um horário de jornal de hoje, não sei o quê, que era uma muvuca, estava uma formigueira, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero voltar para a Áustria, que eu não estou pronto para encarar isso. Aí eu tinha que ir em frente. É isso, eu acho que o típico, quando você chega num ponto, ou de um trabalho, que você percebe que por aqui não vai, mas eu tenho que ter jogo de cintura, porque a data da estreia está lá, e eu não tenho o direito de dizer, gente, a abertura não está pronta. Vocês acreditam que teve vez
de uma abertura não ficar pronto, eu pedi avisar o Cid Moreira para falar mais devagar, para correr com a fita, para botar no ar, e foi isso mesmo, me inspirou depois para fazer a abertura do TV Pirata. Alguém de vocês se lembra de um programa TV Pirata? Pronto. Lembra a loucura de um pirata de perna de pau, quebrando o vidro para entrar e botar a fita no lugar? Essa foi inspirada na minha vida real. Só eu sabia que vai ser o Brasil inteiro lá, que não tem nem ideia, que acha a TV Globo é número 1 também em termos de planejamento e tempo. Não é assim, gente. O Cid Moreira falou mais devagar e me salvou. Porque eu cheguei, abri a porta, botamos a fita e ela entrou, play ao vivo para o Brasil, e todo mundo vê ao vivo. Isso é quando o coração quase dispara. E ninguém em casa tem noção. Ninguém tem ideia, ninguém tem noção, e acabei de falar com o Jaime, ninguém tem ideia que nos últimos 30 anos, eu fiquei mais que 1000 noites sem ver a cama. Emiliano, eu não dormi mais que 3 noites por causa de paixão, por causa da TV Globo, por causa do Boni, que queria o melhor do mundo, porque ele dizia, detona, mas eu quero o melhor do mundo. Ele recebeu o melhor do mundo, e a TV Globo virou número 1 do mundo mesmo. E não é porque eu era o melhor designer, porque juntou um bando de talento de malucos, pisado o acelerador de um cara genial que se chama Boni, para ter a TV Globo chegar onde ela chegou. Essa que é a história. Isso é o design que ninguém me imagina. Que todo mundo acha, pô, o Hans deve ter uma equipe. Isso é maravilhoso. Desculpe, doutor, te dou pouca chance para falar. Seguinte, eu fui fazer uma apresentação em 1995 em Dallas, em Texas. Se juntaram 3.000 designers da televisão americana. Sabe o que eles acharam? Antes de me botar para falar, eles acharam que Rio de Janeiro está na Argentina. E quando viram, em poucos minutos, os trabalhos, e antes de mim, tinha um cara, que o papa da televisão americana, falando de mim, eu estava sentado lá, o cara começou a falar. Ben Blanks, o grande papa da televisão americana. 3.000 pessoas joelhado na frente do cara. Ele começou a falar da equipe dele. Eu sentadinho, sozinho, já levei um susto quando eu cheguei no evento. Eu tinha um banner gigante, eu primeira vez fazia uma palestra em inglês. Aí estava lá, Hans Donner, fazia palestra a tal hora. Já tremi na base. Não sabia que iriam ter 3.000 pessoas. Tinha mais pessoas do que ontem. Ontem deve ter tido uns 2.000, alguma coisa assim. 3.000 feras de design na minha frente. Mas antes de mim estava o Ben Blanks. Aí ele começou a falar, a minha equipe em Nova York tem 110 designers. Eu falei, 110? E a minha equipe ainda lá em Washington tem mais 60. Eu falei, mais 60? Quantos eu tenho? Aí comecei, 6. Cheguei a 6. Aí eu falava assim, e a minha área tem 1,500 square foot. 15,000 square foot. 15,000 square foot. A área de design da ABC. Eu falei, meu Deus, o cara está com 5.000 metros quadrados para fazer design? E eu comecei a calcular. A minha sala maravilhosa de 36 anos, com vista para o Cristo Redentor, para o Pão de Açúcar, que eu agradeço todo dia pelo presente que eu ganhei de estar aqui com vocês. Sabe o que é? Tem 3 por 6 metros. 3 por 6 metros. Falei, tudo bem, então, eu sou bom de matemática de cabeça, 3 por 6 são 18. E a minha galera lá fora, que me dá a mão, que vira dia e noite? Cheguei a 54 metros. Guardei isso. Falei, na hora que eu vou subir, não vou falar, vou soltar a fita. Quando eu soltei a fita, os 3.000 pessoas começaram a aplaudir. Lá, os americanos que acham que nós estamos lá embaixo, lá levantaram para aplaudir. Aí quando peguei o microfone tremendo, falando inglês, eu falei, quando eu assisti o Ben Blanks, ele falava dos 110, dos 60 em Washington, e dos 5.000 metros quadrados, eu fiz o cálculo. Quando eu falei o número de pessoas que trabalham comigo, eu escutei assim, uau! Quando eu falei, e a área que eu tenho são 54 metros? Uau!
a coisa foi tão maravilhosa, gente. Eu estava sozinho. Eu tinha que ter minha mãe, eu tinha que ter o Boni, eu tinha que ter minha equipe, eu tinha que ter o Brasil do meu lado. Porque estava lá o Brasil, lá em cima, e o americano percebendo que tem alguma coisa que não imaginava. Que ele imaginava que sabia do Brasil, que é Rio de Janeiro está na Argentina, que tem a matança das crianças na Cindelária, a matança da Floresta da Tijuca, e o Carnaval, e olha lá se ele sabe disso. Ele começou a enxergar o Brasil diferente. E mais, ele começou a perceber que eu virei instrumento para os americanos acordar. Porque os americanos acordaram ao nível de, 5 anos depois, em Baltimore, eu fui voltar para fazer uma palestra e acompanhei nos 5 anos seguidos um cara estourando. Não, antes disso, quando eu acabei a minha palestra, começaram a entrar em fila, porque tinha um folhetinho do nosso trabalho da Globo. Eles entraram em fila para pedir autógrafo. E quando deu autógrafo, assim, tchac, abraço, abraço, abraço. Eu olhei para a direita e falei, meu Deus, o Ben Blanks está na fila. Ben Blanks entrou na fila. Aí eu falei, como é que eu não posso só dar um abraço? Eu tenho que dizer alguma coisa a mais. Eu escrevi com muita admiração, com lots of admiration. A big hug. Hans Donner. Mas não parou aí, porque 5 anos depois me chamaram de novo para Baltimore. E nesses 5 anos eu comecei, Jaime, porque eu comecei a prestar atenção que está acontecendo na televisão, porque o americano começou a acordar, sabe como? Apareceram uns trabalhos incríveis, maravilhosos. Falei, puxa, isso não é Ben Blanks, nem Harry Marx, os caras feras de lá. Não, como é que se chama esse cara? Scott Miller, Scott Miller, Scott Miller. Coisas geniais, diferentes do meu design. Admirava. E quando eu cheguei em Baltimore, Emiliano, chegou um americano, estava na minha frente, me abraçou. Sabe o que ele fez? Ele falou, Hans, obrigado. Porque quando eu te vi falar em Dallas, em Texas, eu acordei. Falei, como é que é seu nome? Ele falou, Scott Miller. Mas isso foi nos Estados Unidos. Isso eu conto para vocês que aconteceu na Europa. Se eu levava a exposição para Londres, e em Londres começou a entrar o poderoso da televisão do Channel 4, Abraham Isaac, e entrou lá e falou, Hans, obrigado, eu sei que vou fazer com a minha televisão, pergunta qual é a melhor televisão lá fora. E quando chegou a televisão de Barcelona, os caras catalunos daquele talento do Picasso e desses feras todos, do passado, os caras vieram me visitar aqui no Brasil e saíram botando para quebrar lá fora, porque isso é maravilhoso quando o Brasil dá a chance de iluminar, de acordar. E se eu fiz isso na televisão, gente, os que estavam ontem, 3 daqui, me viram falar, eu não quero fazer isso na televisão, não, na televisão eu já fiz, a televisão já está galopando, já estamos ficando obsoleto, eu quero fazer isso com muito mais.